Domingo de Fluminense em campo pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense e Bragantino. A gente começa mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu, agradecendo a você pela sua presença, pela sua audiência e também pela sua amizade. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Começo, como sempre, mandando um abraço, agradecendo a todos que deixam o nome da cidade de onde nos acompanham. Abraço então para o Marcos Pires, em Balneário Rincão, Santa Catarina. O Marcos é membro do nosso canal, você também pode ser membro. São dois planos bem baratinhos, acessíveis, que cabem no seu bolso. Seja muito bem-vindo se você também quiser ser membro do nosso canal. Obrigado, Marcos. Um grande abraço para você. Abraço também para o Everaldo Sobrinho, em Baraúna, Rio Grande do Norte, o Jailton Felício, em São Gonçalo, o Márcio Veloso, no Rio de Janeiro. Abraço para o Diego, a Jaqueline e a Maria Elis, em Santa Terezinha de Goiás. E também para o Islam Marcelo, em Feira de Santana, na Bahia. Um abraço para todos os tricolores da Bahia. Pessoal, vamos lá então. A gente volta naquele assunto, na tragédia que aconteceu neste sábado no Estádio Monumental de Núñez da Argentina, palco do próximo jogo do Fluminense pela Libertadores da América. Um torcedor caiu de uma altura de 16 metros e morreu na hora, durante a partida entre River Plate e Defensa e Justiça, pela 19ª rodada do Campeonato Argentino. O colunista Thales Torraga, do portal UOL, trouxe aqui outros detalhes. Segundo a publicação, ainda não está claro, não foi esclarecido ainda pelas autoridades argentinas se o torcedor caiu ou se ele se jogou. De qualquer forma, o caso está sendo investigado e o setor onde aconteceu essa tragédia, que é próximo ao placar eletrônico lá do Estádio Monumental de Núñez, esse setor está interditado até a próxima terça-feira para os trabalhos da perícia. Então, até terça-feira, esse setor está interditado. O Estádio Monumental de Núñez recebia pela 35ª vez lotação máxima. É isso mesmo, você ouviu. 35 jogos seguidos com lotação máxima. Ontem, mais de 83 mil torcedores estavam no Estádio Monumental de Núñez e havia uma projeção para que no jogo contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, haveria a ampliação para 86 mil torcedores. Mas depois dessa tragédia, essa ampliação está sendo analisada se ela vai ser mantida ou não. O River Plate estava atuando com um time misto, porque está priorizando o jogo contra o Fluminense na quarta-feira. O River Plate ele é obrigado a ganhar do Fluminense. Se perder, estará fatalmente eliminado ou praticamente eliminado da segunda fase da Libertadores da América. Então é um jogo de vida ou morte para a equipe do River, porque se o Fluminense vence ou empata com o River, e o The Strongest vence o seu jogo contra o Sporting Cristal, Fluminense e The Strongest estarão automaticamente classificados para as oitavas de final, o River estará eliminado. Então, para o River, é tudo ou nada na quarta-feira contra o Fluminense. Vamos falar agora sobre Fluminense e Bragantino, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 9ª rodada começou ontem, no sábado, A gente vai dar uma passada rápida aqui nos resultados para quem não acompanhou. Fortaleza 0, Bahia 0, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, América Mineiro ganhou do Corinthians de 2-0. América lá na zona de rebaixamento ganhou do Corinthians. Santos 1, Internacional também 1. Com esses resultados, o Fluminense caiu uma posição, está em 9º lugar agora na tabela, mas Fluminense, dependendo dos resultados, se o Fluminense vencer hoje, dependendo dos resultados, pode até mesmo chegar ao 3º lugar, pode se recuperar e subir várias posições na tabela, mas tudo vai depender, claro, dessa vitória aí, de uma vitória em cima do Bragantino, jogo que não é fácil, gente, jogo não é fácil, tô avisando isso aqui, hein? Cerca de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse jogo, setor sul esgotado, setor leste inferior também esgotado. A torcida do Fluminense, mesmo com os últimos resultados negativos, o torcedor do Fluminense comparecendo, um bom público para um jogo com essas circunstâncias, nestas circunstâncias, Porque o Fluminense vem de 5 jogos sem vencer, 5 jogos sem marcar gols, eliminação para um rival direto na Copa do Brasil. Então, 30 mil pessoas é um bom público. Se a gente tivesse vencido, claro, teríamos muito mais. De qualquer forma, teremos lá 30 mil guerreiros para empurrar, apoiar o time diante do Bragantino. E o Fluminense divulgou na manhã deste domingo a lista com os relacionados. Vamos atenção, hein? Vamos lá, vamos dar uma conferida aí, então, na lista de relacionados do Fluminense para esse jogo. Olha só. Goleiros, Fábio, Pedro Rangel e o Vitor Eudes, sem nenhuma surpresa. Defensores,
Alexandre Jesus, né, que o Diniz insiste aí, né, em treinar ele como lateral direito. David Braz, Felipe Melo, Guga, o João Henrique, que é o esquerdinha, Luan Freitas, Manuel, Nino e o Samuel Xavier. Para o meio-campo, André, Giovani, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Pirani, John Arias e o Thiago Santos. Chama a atenção para mim a ausência do Arthur na lista aí de jogadores do meio de campo. O Arthur que foi utilizado inclusive no jogo contra o Flamengo e recebeu algumas críticas, né? No ataque, Alan, Germancano, o Isaac também foi relacionado, o John Kennedy e o Lelê. Esses os jogadores a gente tem a volta aí, então, portanto, nesse jogo do Felipe Melo, que estava suspenso. Também a volta do Thiago Santos e do Lelê entre os relacionados, Thiago Santos e Lelê, que não estavam inscritos na Copa do Brasil porque já tinham jogado pelo Volta Redonda. Lembrando que o Fluminense tem 3 titulares importantíssimos, contundidos e sem previsão de voltar. Alexander, Keno e o Marcelo. Então são 3 titulares. O lado esquerdo inteirinho do Fluminense continua comprometido e vai continuar comprometido por um bom tempo, porque a gente não tem previsão. O Fluminense não costuma divulgar prazo para retorno de jogadores que estão entregues ao departamento médico. O Fluminense deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Guga, André, Martinelli, Ganso e o Lima, e no ataque o Arias e o Germancano. O Bragantino tem 8 jogadores entregues ao departamento médico, mesmo assim vem de 3 vitórias seguidas, 2 no Campeonato Brasileiro, 1 na Sul-Americana. Na última rodada do Brasileirão, venceu o Santos em casa por 2-0. O histórico do Fluminense contra o Bragantino aponta poucos duelos. Isso porque o Bragantino, gente, para os mais novos aí, o Bragantino ele surgiu com mais força no Campeonato Brasileiro, pro futebol brasileiro, no início dos anos 90, quando disputou final contra o São Paulo, disputou final de Campeonato Paulista, inclusive eliminou o Fluminense numa semifinal em 1991, dentro do Maracanã, com um gol do ex-tricolor Franklin. E o Bragantino depois teve uma queda, né, ficou muito tempo aí afastado da Série A e retornou apenas quando virou o SAF, né, quando virou empresa, clube empresa, e teve aí tem a parceria aí do Red Bull Bragantino. E aí o Bragantino retornou para a Série A. Então são poucos confrontos entre as duas equipes, 16 jogos, mas são as estatísticas são bem equilibradas. São 6 vitórias do Fluminense, 5 vitórias do Bragantino e 5 empates, com 18 gols do Fluminense, 15 gols do Bragantino. Aliás, gente, o Fluminense foi o primeiro time do Rio a derrotar o Bragantino em campeonatos brasileiros. Foi em 1992, havia uma seca aí dos times do Rio contra o Bragantino. O Fluminense em 92 pegou o Bragantino nas Laranjeiras e venceu o jogo por 3-0. Mas então esse é o retrospecto bem equilibrado, o Fluminense com uma vitória a mais do que a equipe de Bragança. Vai apitar o jogo o meu xará, o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Fato curioso, não encontrei nenhum jogo do Rodrigo trabalhando em partidas do Fluminense, não encontrei nenhum registro. Pelo menos nos últimos 3 anos, ele não tem nenhum registro de que ele tenha apitado nenhum jogo do Fluminense. É um árbitro que tem mais costume de apitar jogos das séries B, C e D, e agora tem sido escalado para a Série A. Então, provavelmente a estreia do Rodrigo José Pereira de Lima em jogos do Fluminense. O jogo começando às 4 horas no Maracanã. Para quem não é do Rio de Janeiro, para quem não pode ir ao jogo, o jogo vai ser transmitido pela Rede Globo apenas para algumas cidades e pelo Premier vai ser transmitido para todo o Brasil. Bom, um grande domingo a todos. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso canal. Te espero no nosso próximo vídeo. Abraço, pessoal.